Olá, vamos para a segunda parte da palestra Pensamentos Estruturados. Agora nós vamos falar de habilidades. Já cobrimos a parte de motivação, vamos para o segundo elemento da fórmula do sucesso, que são as habilidades. Nós vamos seguir, durante as próximas sessões, esse roteiro. Se queremos conseguir resultados, nós temos que, de todas as situações que enfrentamos, sejam elas de problema, sejam elas de oportunidade, nós temos que selecionar primeiro qual situação que é a mais prioritária. Em seguida, nós vamos analisar a situação que foi selecionada, depois desenvolver ideias de ação para atacar essa situação, depois vamos escolher a ideia mais adequada e depois vamos montar um plano para colocar aquela ideia de ação em prática. Essas são as 5 ferramentas que eu vou apresentar. Como estabelecer prioridades, como analisar uma situação, como gerar alternativas, como selecionar entre alternativas de ação e como montar um plano de ação. E por último, como um bônus, eu vou comentar sobre como um entrevistador se prepara para a entrevista. Bom, nesse módulo, nessa segunda parte da palestra, a ferramenta que eu vou apresentar são 2 e se relacionam tem a ver com como estabelecer prioridades. E vai nos ajudar no primeiro item do nosso processo de conseguir resultados, que é escolher a situação mais prioritária. Bom, a primeira coisa que temos que fazer é reconhecer situações. Temos que nos perguntar onde as coisas não estão como deveriam estar, ou seja, onde temos problema. Depois temos que perguntar onde novos rumos devem ou podem ser traçados, ou seja, mesmo que não haja problema, é uma oportunidade de melhoria. Em seguida, temos que olhar para essas situações que listamos e fazer essas 3 perguntas. Quão grave ou importante é a situação, quão urgente é a necessidade de ação e qual é a tendência de evolução da situação. Ou seja, se eu não fizer nada, o que acontece com essa situação? Ela melhora sozinha ou ela piora sozinha? Ou fica como está? E aí sim podemos, então, considerando as respostas acima, escolher a situação mais prioritária. Essa é uma das ferramentas para se estabelecer prioridades. Você coloca aqui o seu objetivo e aqui as várias situações para atingir aquele objetivo. E depois você vai comparar 2 a 2. Por exemplo, A com B, depois A com C, depois A com D, depois A com E, A com F e A com G, e assim por diante. Depois que eu esgotei a comparação com A, eu passo a comparar o B com C, B com D, B com E, B com F, B com G. Bastaria isso para você fazer um processo de comparação 2 a 2, mas para facilitar eu coloquei aqui os grupinhos. A com B, A com C, A com D, A com E, A com F, e assim por diante. Basta você fazer uma marca pelo qual você escolheu, digamos que entre A e B você escolheu A, marca o A, entre A e C você escolheu C, marque o C, e assim por diante. Depois é só contar e colocar aqui quantos A's, B's, C's e D's tivemos. Vamos fazer um exercício. Digamos que eu pergunte, alguém me pergunte, né? Eu vou fazer o exercício. Que alguém me pergunte o que eu valorizo num emprego, numa função. E me oferecem essas 5 alternativas aí: salário e benefícios, reconhecimento profissional, crescimento profissional, status social, quer dizer, a posição na hierarquia, né, o cargo, e segurança, possibilidade de continuar no emprego, não ser demitido logo que foi contratado, né? Bom, eu vou responder o que eu acho disso. Aqui as minhas respostas: entre A e B eu preferi A, entre A e C eu preferi C, entre A e D eu preferi A, entre A e E eu preferi A, e assim por diante. Então eu vou marcando, é só contar. E vejam que, para mim, né, as minhas respostas, isso é muito subjetivo, depende de cada um, para mim o mais importante é
o seu, seja o crescimento profissional. Eu coloco isso na ordem, né? Então, se alguém me perguntar o que eu valorizo, eu valorizo desta forma. Em primeiro lugar, o crescimento, depois salário, depois reconhecimento, segurança e status social. Existe uma outra ferramenta que leva em conta aquelas perguntas de gravidade, urgência e tendência. Isso é conhecida como GUT, né? Gravidade, urgência e tendência. E o que interessa é que o mais prioritário é o que eu tiver a maior gravidade, a maior urgência e a pior tendência. A ferramenta é essa. Colocamos aqui o objetivo, colocamos aqui as várias possibilidades e vamos dando nota. Eu dou alto para gravidade, eu dou um 5. Se for média, eu dou 3, se for baixo, eu dou 1. Para urgência, eu dou 5, se for alta, média 3, baixa 1. Para tendência, se piorar, eu dou 5, se mantiver, eu dou 3, e se melhorar, eu dou 1. Depois eu multiplico e vejo que o resultado dá. Vamos fazer aquele exercício. O que eu valorizo numa função? Então, para essas possibilidades aqui, eu dou as notas. Então, o Décio deu essas notas. E depois eu multiplico. E está aí. Né? Se eu sou coerente comigo mesmo, usando uma ou outra ferramenta, vai dar aqui crescimento profissional, para mim é o mais importante. E aí eu coloco em ordem. E é isso aí. Essa é a segunda parte da nossa palestra de pensamento estruturado. A primeira habilidade, como estabelecer prioridades. Vou fazer uma brincadeira com você para estabelecer prioridades. Você vai ter muitas opções, vamos ver qual que você coloca em primeiro lugar. Pense que você é um maquinista de um trem que anda no máximo a 100 km por hora. Você está numa estrada de ferro reta, perfeitamente reta, só que cheia de mato ao longo dela em todo o trecho. O trem parte de uma estação e logo depois recebe uma mensagem de rádio dizendo que houve um incêndio naquela estação e que o fogo pegou no mato que acompanha a estrada de ferro. O vento que tem em toda a estrada tem uma velocidade de 120 km por hora e está levando fogo na direção do trem. Quer dizer, ele pegou na estação lá atrás, pegou no mato e veio arrastando o fogo pelo mato e vai alcançar o trem antes que o trem chegue na estação de destino. Você olha para trás e até consegue ver fumaça do fogo se aproximando. O que você faz para salvar o trem e levá-lo até a estação de destino? É um trem valioso, um trem carregando uma carga de madeira de lei, madeira valiosa, e também carregando gente. E existe uma resposta para isso. Você vai ter muitas coisas que você pode fazer, mas se você fizer uma análise, você analisar todas as possibilidades, você vai colocar o que é mais prioritário. Então pense 1 minuto e aí eu te dou uma resposta. Imagino que seja única, mas talvez você encontre outras, né? É uma brincadeira só para quebrar um pouco aqui da monotonia. Então daqui a pouco eu dou a resposta. Eu vou contar até 30. Depois de 30 segundos eu dou a resposta. Então, você teve habilidade e motivação para salvar o trem? Você conseguiu levar o trem são e salvo com os passageiros e com a carga até a estação de destino? Veja aqui algumas dicas, né? Deixa de olhar para trás. Se antecipe ao fogo que vai chegar ao trem. Não espere ele chegar no trem. Olha para frente. O que tem na frente? Tem mato. Então põe fogo no mato que está na frente do trem. Para o fogo não voltar e pegar, se bem que o vento vai empurrar ele para frente, por segurança limpe um pouco do fogo que tem, do mato que tem na frente do trem, ponha fogo, o vento a 120 km por hora vai levando, vai queimando o mato que está na frente do trem e vai deixando o caminho livre. Então você deixa o vento ir levando o fogo e ir queimando o mato que tem na estrada à frente do trem. Aí, quando o fogo acabar, você vai conduzindo o trem por uma estrada livre de mato e de fogo que vem atrás. Isso é uma grande dica, né? Quer dizer, não espere as coisas, a pressão chegar até você. Se antecipe, faça você mesmo, tome ação. Ok?